Olá, cremosos e cremosas do meu Brasil, tudo bom com vocês, gente? Olha o estado que eu apareço aqui, sem maquiagem, com esse cabelo preso. Mas é a vida, né, gente? Eu já apareci aqui, acho que de jeitos piores, em outros vídeos aí. Mas alguns dias eu tava pensando, assim, sabe? Refletindo sobre a vida e todas as coisas que eu passei na minha vida. E pensando, poxa, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso, e se não passou, vai passar. Que é a crise dos 20 anos, né? A crise dos 18 aos 20. Porque quando nós somos crianças, né? Quando a gente tá na nossa etapa de infância, nós ficamos, tipo assim, alucinados, querendo que chegue logo a hora da gente completar 18 anos, ter a nossa independência, ter o nosso carro, a nossa casa, o emprego dos sonhos, a faculdade dos sonhos, o melhor namorado, namorada, as viagens, baladas, liberdade, dinheiro. Eu acho que todo mundo pensa nisso, ou na infância ou na adolescência, né? E eu desde sempre, desde muito nova, eu queria completar 18 anos porque eu queria muito ser livre, sabe? Queria ter a minha liberdade, eu queria ter. Eu queria ter. Sabe aquela coisa de. Sou livre. Até que enfim, sou livre. Ai, gente, peraí um pouquinho. Tá gravando. Um minutinho, gente. Acho que todo mundo já passou por isso, né? De você querer pular uma fase da sua vida pra querer viver outra. E quando eu tinha 16 anos, isso aflorou demais em mim, que eu queria ter 18 anos, eu queria ter a minha liberdade, eu queria ter as minhas coisas, eu queria ser livre, liberdade pra dentro da cabeça, todas aquelas coisas que eu acho que a maioria dos adolescentes já passaram por isso, né? E aí chegou os 18 anos e nada mudou. Você faz 18 anos e parece que você automaticamente estoura uma bolha, assim, dentro da sua cabeça, sabe? Porque, querendo ou não, na nossa infância e na nossa adolescência, nossos pais, eles nos deixam dentro de uma bolha, né? Nossos pais, eles nos protegem de tudo, de todos. Eles querem nos deixar acomodados, eles querem nos deixar calmos. Eles nos passam essa tranquilidade. E, querendo ou não, nós pensamos que o mundo vai ser assim, que vai ser tudo perfeito, que nós vamos conseguir tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma como a gente quer. E na verdade não é bem assim. Na verdade, quando você completa 18 anos, pelo menos o que aconteceu comigo, eu falei assim, nossa, agora eu tenho 18 anos, e aí, agora? E nada mudou. Eu continuei sem carro, eu continuei sem carta, eu não tinha nada. Eu comecei uma faculdade. E meu sonho era fazer uma faculdade porque eu era a primeira da família que ia fazer uma faculdade. E eu fazia engenharia e onde eu ia eu falava para todo mundo que eu fazia engenharia química, que eu seria a próxima a desenvolver produtos inovadores na área de cosméticos, que eu ia inovar, que, sabe, na minha cabeça tava tudo esquematizado, eu tinha tudo certinho. Eu ia ser uma engenheira, eu ia fazer especialização na área de cosméticos, eu ia ser assim, trabalhar numa multinacional de cosméticos. E nada disso aconteceu, gente. Então, assim, eu acho muito engraçado porque quando a gente faz 18 anos, por mais que essa bolha que nós estamos dentro, que nossos pais nos colocam desde que nascemos, a gente passa a infância e adolescência dentro dessa bolha, quando a gente faz 18 anos, ela estoura. Só que quando a gente olha o mundo lá fora, a gente fala, cara, que é isso? Que loucura é essa? É um querendo disputar com o outro a vaga e é uma loucura total e muita concorrência e
é dinheiro, é conta, é água, luz, PTU e PVA. Se você tirar uma carta, você tem que pagar e depois você tem que pagar mais e sempre dando dinheiro pro governo e sempre dando dinheiro para outras pessoas e tudo que você ganha, metade você tem que pagar conta, outra metade você tem que pagar conta. E no final das contas você vive para trabalhar. E todas aquelas coisas que estavam na minha cabeça que eu iria conquistar, que eu iria, eu comecei a pensar assim, cara, isso não vai cair de mão beijada pra mim, eu não vou conseguir isso de uma forma tão fácil assim, como eu esperava que eu fosse conseguir. Que era só completar 18 anos e tudo viria assim pra minha mão. Porque quando a gente é criança, a gente imagina que isso acontece. A gente não imagina que os nossos pais ficam trabalhando das 6 da manhã às 6 da tarde e que é super puxado. E que é cansativo, e que você vai escutar esporro do chefe, você vai escutar cliente chato, que você vai ter que aguentar pessoas mandando em você, pessoas que não sabem comandar coisas e você tem que obedecer. E aí eu pensei nisso, eu falei assim, eu quero voltar pra dentro da minha bolha. Mas tarde demais, gente. Eu passei a minha infância e a minha adolescência inteira imaginando que quando eu fizesse 18 anos, tudo ia cair na minha mão. E pra vocês verem, eu fiz 18 anos, na verdade eu entrei com 17 na faculdade, fiz 18. Fiquei um ano fazendo uma faculdade que no fim das contas eu não gostava, que eu saí. Mudei de faculdade para uma área totalmente diferente, totalmente oposta, que é a área da saúde. Tirei carta com 21 anos, nem foi com 18, foi com 21. Meu primeiro emprego eu arrumei com 20 anos. Com 20 ou 19? Acho que foi com 19 anos. 19. Isso. Meu primeiro emprego eu arrumei com 19 anos. Tive que sair desse emprego depois. Fiquei um tempo sem trabalhar. Depois arrumei outro emprego. E a vida é assim. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que nós temos que colocar na nossa cabeça que tudo tem a hora certa pra acontecer, sabe? Tudo tem o momento certo pra acontecer. Às vezes, toda aquela minha ansiedade pra tirar a carta com 18, eu não teria maturidade o suficiente pra dirigir, ou pra ter um carro na minha mão, ou pegar o carro de alguém emprestado. E aí, o tempo foi passando e quando o universo, eu acredito muito em Deus, muito no universo, então quando Deus e o universo conspiraram a favor que isso acontecesse, aconteceu e tá tudo bem. Eu acho que o grande problema hoje em dia é que a nossa geração é uma geração que, apesar de ser uma geração muito privilegiada com a descoberta da internet, do telefone, do celular, smartphone e tudo mais, nós fomos uma geração que fomos muito protegidas. A geração da minha mãe, do meu pai, ela foi uma geração que trabalhou desde pequeno. E a nossa geração, essa nossa geração agora, ela teve mais as coisas na mão. E quando a gente sai dessa bolha, a gente olha para o alto e analisa tudo e vê aquele monte de gente disputando uma vaga de emprego, por exemplo, a gente fica sem saber o que fazer. E a gente se sente despreparado para isso. E foi assim que eu me senti despreparada. E eu fiquei sem saber o que fazer. E até hoje, com 22 anos, eu ainda passo por essas crises dos 20, porque eu fico pensando assim, tá, mas eu tenho 22 anos, eu consegui tirar a carta. E já sou formada. Ó, 2 coisas eu consegui. Mas e aí? E agora? E o que eu vou fazer agora? Nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos. A gente sempre quer mais e mais e mais. E quando eu pensei em gravar esse vídeo, fiquei pensando assim, eu acho que não é possível que só eu passe por isso. Que só eu pense
dessa forma, sabe? De pensar que... Será que tem algo errado comigo? De eu querer tanto as coisas e às vezes essas coisas não acontecerem. Por exemplo, você se esforçar pra conseguir uma coisa e essa coisa não vir pra você. E por mais que você peça conselhos pra outras pessoas falam, não, isso acontece. Todo mundo passa por isso, é uma fase, vai passar. E você fica naquela assim, mas tá bom, mas quando que vai passar? Quando que vai chegar a minha vez de ter o meu emprego? A minha vez de passar em um concurso público? A minha vez... A gente sempre fica naquela expectativa constante de quando vai chegar a nossa vez. Da gente conquistar as nossas coisas. E eu acho isso muito louco, porque na nossa infância era tudo tão diferente, sabe? Tudo tão mais fácil. E tem vezes que eu chego em casa e... Com 22 anos, né? Eu acho até engraçado. Meu pai fala que eu sou um neném ainda, né? Que eu não vi nada da vida. E às vezes eu olho pra minha mãe e eu falo assim, mãe, eu queria... Eu queria voltar pra dentro da minha bolha, eu queria voltar a ser um nenenzinho lá dentro do seu útero, lá, escondidinha, quietinha. E minha mãe sempre brinca falando, né, você tá muito grande pra isso, não tem como mais, né, você voltar ao tamanho bebezinho. Mas a questão é que quando nós somos colocados, assim, pro mercado de trabalho, quando nós fazemos 18 anos e temos que escolher a nossa faculdade, temos que escolher um caminho e as coisas acontecem muito rápido, dia após dia, os dias passam rápidos, a gente não se permite errar, a gente não se permite ficar para trás. E esse é um problema, na minha opinião, e é uma solução. É um problema porque a gente sempre vai ficar naquela expectativa, naquela ansiedade de querer e querer mais, sabe? E também é bom, porque isso nos faz com que a gente se esforce mais, com que a gente procure meios de evoluir. Isso até com relação aqui ao meu canal. Quando eu acho que eu criei o canal com 19 anos, 18 ou 19 anos. Acho que foi com 19 anos. E quando eu criei esse canal, eu era muito imatura, eu não sabia muitas coisas. E com 22 anos eu continuo sendo imatura. Eu acho que nós nunca vamos estar suficientemente maduros para falar ou opinar sobre algo ou alguém. Mas nós temos os nossos pontos de vista, né? Tipo, experiência de vida, entende? E isso é muito bacana quando a gente consegue ver essa evolução, quando a gente senta assim na nossa cama. Experimenta fazer isso. Senta na sua cama um dia e fica assim, prestando atenção em tudo que você passou, sabe? Tudo que eu passei, todos os amores perdidos, todas as supostas tragédias que aconteceram na minha vida, todos os empregos que eu perdi, todas as coisas que acontecem, até, vamos supor, você mudar a cor do seu cabelo, você cortar o seu cabelo, ou você fazer uma mudança radical na sua vida, você mudar para outro estado, para outro país, você parar e pensar assim, tá, mas isso aconteceu porque era para acontecer. Era para eu passar por aquilo, era para eu aprender alguma coisa com aquilo, sabe? Então, hoje eu olho pra mim e eu falo assim, eu penso, eu tive que passar por tudo que eu passei, todas as coisas que eu passei entre essa fase dos 18 aos 22 anos, mas também por tudo que eu passei na minha vida, porque isso fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. E tornou a pessoa que eu sou hoje em todos os aspectos. Com as minhas mágoas, com os meus ressentimentos, com as minhas inseguranças, mas também o meu lado forte, o meu lado de perseverança, de querer conquistar o meu espaço, de querer conquistar a minha carreira, de querer conquistar os meus bens. E eu acho que a crise dos 20, se você ainda não fez 20, ou se você ainda não fez 18, quando você fizer, você vai ver que é muito louco, é uma coisa que vem instantaneamente.
Eu espero que quando eu fizer 30, eu esteja aqui contando a crise dos 30 pra vocês. Mas é muito louco porque a gente não consegue lidar com o mundo lá fora. A gente não consegue lidar que os nossos pais não são os nossos chefes. Que a gente tem a liberdade ilimitada nas nossas mãos. Que a gente tem que começar a treinar a nossa mente pra gente dizer sim e não pra nós mesmos, sabe? Tipo, entre fazer escolhas boas e ruins em algum lugar, entre escolher o bem e escolher o mal. Você pode pedir conselhos pros seus pais, mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso por si só. E isso é muito louco, sabe? Porque se você for parar pra pensar no que nós vivemos, nós estamos em constante mudança. Então, às vezes, o que você quer hoje pode ser o que você não queira amanhã. Eu conheço pessoas que... Dá licença, gente, é que eu estou com café aqui. Eu conheço pessoas que estão iniciando a faculdade com 30 anos. Eu conheço pessoas que estão com 40 e estão começando a faculdade. E quando eu pergunto pra elas sobre... Mas você não... Por que você não fez faculdade antes? Por que você não... Sabe? Eu sempre tive aquela ânsia de querer estudar, de querer me formar, de querer pegar aquele canudo na mão e... E essas pessoas falaram assim, porque não era a hora certa. Porque eu não tinha maturidade suficiente. Porque eu não tinha condições. E eu fiquei pensando, caraca, olha como eu sou sortuda. Olha como nós somos sortudos, porque se a vida nos proporciona algo, nós temos que dar valor. Porque muitas vezes, aquilo que a vida nos proporciona, pode ser que outra pessoa queira tanto, 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 e ela não tem essa oportunidade, entende? Quer café? Então é muito louco quando você para pra pensar nisso, quando você para pra refletir sobre tudo que você viveu e tudo que você ainda tem pra viver. Sobre a famosa crise dos 20. Sobre querer tudo, não ter nada, mas ter a garra pra querer conquistar. Então, eu acho que basicamente era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Contar um pouco da minha experiência, porque pra mim foi assustador, sabe? E é assustador. É assustador porque às vezes eu olho pro mundo lá fora e eu fico assim... E aí? Será que eu coloco o pé lá ou eu fico aqui dentro da minha bolha? Porque eu crio. Muitas vezes nós criamos uma bolha dentro de nós mesmos. Dentro do nosso mundo, sabe? Pra gente se esconder de maldades. Pra gente evitar que pessoas ruins cheguem perto de nós. Evitar falar certas coisas. Então às vezes eu fico olhando assim, eu falo, será? Mas se a gente não arriscar, a gente não vai nunca conseguir nada. A vida é feita disso, de escolhas. E nós temos sempre que estar escolhendo alguma coisa. Sempre. É como se você fosse numa padaria e tivesse lá uma banca e você tivesse vários doces para escolher. E você tem que escolher entre churros ou brigadeiro. E aí? Vai escolher o quê? Mas eu quero escolher pão francês ou pão doce. A vida dá dessas. Muitas vezes as escolhas não são tão doces assim. Mas às vezes essas escolhas que não são tão doces são as melhores pra nós. Porque por mais difíceis que possam parecer, elas vão nos ensinar alguma coisa. Não é mesmo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixe de clicar em gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e reflitam um pouco sobre tudo que vocês passaram, o que vocês estão passando. Saibam que são fases, são ciclos.
esses ciclos eles podem se repetir no looping infinito, ou eles podem mudar. Depende de você. Depende do que você quer pra sua vida. É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.